E chegamos ao episódio 11 do nosso podcast Chori, uma produção da Casa Roxa Cultural. Eu sou Guilherme Nascimento e te convido a acompanhar esse bate-papo com ela, Tamílis Rodrigues, coreógrafa, artesã, formanda em engenharia de pesca e, sobretudo, uma artista de raízes indígenas. Você vai adorar esse episódio. Vem comigo! E o episódio 11, A Sabedoria das Águas de Nanã, nos traz aqui, na Lagoa do Siri, em Marataízes, com ela, minha querida amiga, Tamílis Rodrigues. Obrigado, Tatá, por aceitar esse convite, fazer parte desse podcast Chori. Eu que agradeço, para mim é uma honra poder sempre participar dos projetos da Casa Roxa. Esse coletivo tão diverso, né, nesse lugar que a gente se sente tão abraçado, e para mim é sempre uma honra e eu que agradeço. Bom, a gente vai começar a falar do início da sua trajetória a partir do momento que você se reconhece como artista. Aonde você começou a desenvolver os seus talentos, através de que área, e o que te levou a ter essa consciência de que eu sou uma artista e é isso que eu amo. Eu considero que desde criança, de muito nova, né? Eu comecei aos 8 anos de idade, eu fiz balé. E também participava das balizas, né? Que eram da escola Anacleto Ramos, que elas desfilavam em desfiles cívicos, né? Da cidade. E algum tempo depois, a minha mãe se separou do meu pai. E eu fui morar numa casa que dava de frente ao Newton Braga, também era próximo ao Anacleto, e ali eu via fanfarra ensaiar. O nome era Fanfarra Juraci Magalhães, né, Fanfarra Juma, e eu me apaixonei pelas balizas. E foi uma paixão, assim, mútua e muito rápida, assim. Eu olhei, bati o olho e era aquilo ali que eu queria fazer. E eu entrei, né, com o apoio da minha mãe me levou. Na época era um professor chamado Ronieri, e depois quem assumiu foi Patrick Maia, um ótimo professor, uma pessoa criativa, né. Ele sabia muito de tudo e ensinava tudo, desde a parte prática, desde a parte criativa, assim, de uniformes, de adereços, né? Cores de bolas, cores de arcos, de fita, de massa, coreografia, o tempo da música, quando a música subia, quando descia, ele era muito técnico, muito bom. E eu acredito que eu fui boa também, porque eu tive um bom professor, né? Uma pessoa ótima, maravilhosa. E ali eu participei de muitos concursos, né? Um deles ao seu lado, né? Muito deles ao seu lado. E ganhei muitos concursos, né? Em muitos lugares, dentro aqui da nossa região também, como fora, no Rio, em São Paulo. E ao mesmo tempo eu também fiz parte de um projeto de ginástica rítmica, chamava Campeões do Futuro. Só que eu não consegui ficar porque era muito longe da minha casa, né? E eu continuei com a banda, mas eu também era muito ativa em dança na escola. Participava, né, de muitos grupos de dança, onde a gente se apresentava sempre. Então eu sempre tive esse lado de ser mais uma ginástica, mas também uma dançarina, né? Porque eu amava muitos ritmos, hip hop, Michael Jackson. Lembro que uma vez a gente apresentou uma música Dangerous, Dangerous. Então, era o que eu gostava, né? O que me movia, era a música, era a paixão. Uma coisa que não dá nem para explicar, né? O sentimento de você estar numa avenida, coração vibrar, o friozinho na barriga. E foi uma parte maravilhosa da minha vida. Então, eu fiz um pouco de muito, né? Vamos dizer, balé, ginástica, baliza, dança. E a minha área sempre foi essa. Também sou artesã, né? Sempre gostei... Ai, carro.
Então foi através da ginástica e da dança que eu comecei na minha carreira artística. E é muito importante a gente citar, né? Eu sou meio suspeito a falar porque eu tive o privilégio de compartilhar uma parte dessa história com a Tatá e como que a disciplina e a arte e cultura no espaço escolar fizeram a diferença, né? O Patrick Maia foi o nosso professor, o nosso treinador e quantas voltas correndo na quadra, exercícios físicos, disciplina, né? E esse universo de bandas e fanfarras que tem espaço tanto para os músicos, né, para as pessoas que têm aptidão por algum instrumento musical e também para as pessoas que têm essa aptidão dançante, né, porque a gente tem um corpo coreográfico, a gente tem o setor de baliza masculino, que era o que a gente praticava, e aí a gente pôde viajar quase que o Brasil inteiro, uma possibilidade que para a classe popular, né, a gente que veio de um berço humilde às vezes não teria essa possibilidade, trazendo troféus para casa, representando Cachoeira de Itapemirim, representando o sul do Espírito Santo e sempre com boas colocações. Então você se descobriu artista através da dança, da ginástica, do setor de baliza. E aí eu sei que você tem outras paixões, né, minha amiga, como o artesanato. Sim. Artesanato, biojoias. Como que esse universo entrou na sua vida, desse artesanato, dessas artes plásticas? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu sempre gostei da customização, né? De pegar aquela peça e dar uma vida a ela, dar a minha personalidade a ela, né? Uma forma de arte. E eu tinha muito, né, essa facilidade de aprender, então eu já vendi muitos brincos, né, muitas joias, muitas pulseiras, eu fazia e vendia, né, para escola, para as minhas amigas, enfim. Eu já tinha esse lado criativo. E eu só fui aprimorando, né, aprendendo mais, cada vez mais, já fiz bolsas, né, também, uma época. Então eu sempre tive esse lado criativo mesmo, sempre gostei de criar. E eu acho muito interessante porque você consegue valorizar o próprio território, né? Sim. A Tamílis, ela participa de diversos projetos da Casa Roxa, uma coletiviana do nosso espaço, e ela pôde dar oficinas de artesanato litorâneo, por exemplo, com conchas do mar, né? No Festival do Vale, em ações do Ponto de Memória da Foz do Itapemirim, como também deu uma oficina de brinquedos recicláveis no nosso projeto Esperançar, que é um projeto que ela é uma liderança do projeto, uma produção da Casa Roxa, e traz todo esse recorte de infâncias afro-indígenas, né? E aí a gente entra em uma questão que é a Tamílis de raízes indígenas, porque no mundo que invisibiliza tanto os grupos minorizados, é difícil às vezes a gente se auto-reconhecer, de buscar nossas origens, de saber, né, nossa árvore familiar, da onde que veio. E aí você tem a Tamílis coreógrafa, ginasta, dançarina, essa Tamílis que vem para o artesanato, né? E a que ponto que chega essa auto-identificação? Né? Eu sou uma mulher de raízes indígenas, meus antepassados são indígenas. Quando que você, nessa sociedade tão excludente, conseguiu se auto-reconhecer e colocar isso para fora, para a sociedade? Como você diz, né, já é uma coisa ancestral, né? Já está da minha família e creio que já sempre esteve dentro de mim, né? Mas ao longo de tudo que a gente já passou, né, já viveu, muito já se perdeu. E começa a minha história com a minha bisavó, uma mulher, né, que teve que fazer uma escolha, né, de deixar o seu povo por não querer se casar, né, com uma pessoa que foi escolhida a ela. Ela já era apaixonada, né, por uma outra pessoa, então eles vêm lá do Ceará, né, de uma parte mais inferior, litorânea, e vem para Soturno, né, para a roça, trabalhar. Eles já tinham esse jeito, né, de mexer com a terra, né, então começaram a plantar café, né, colher café, e um trabalho muito pesado, onde a minha bisavó não conseguiu criar a minha avó. Então a minha avó, ela não foi criada, então ela também perdeu muito, né, da história dela.
E minha avó cresceu, se casou e ao final da vida da minha bisavó, a minha avó ela teve a oportunidade de cuidar dela, de aprender assim um pouco com ela. Eu lembro um pouco da minha bisavó. Ela era bem morena, né, com os cabelos lisos, brancos, e é bem vago, né, mas eu ainda tenho essa memória. E a minha avó pôde aprender muito sobre plantas, né, sobre remédios caseiros. Minha avó até hoje ela tem esse dom, né, de saber, tal planta é para isso, tal planta é para aquilo, né? Ela já tem esse saber. Ela ama muito, né, a terra, de cuidar da terra, e é isso que ela passa, né, essa ancestralidade, esse saber, mesmo se perdendo muito, né, no tempo. Ela ainda teve um pouco, e esse pouco ela ainda passa, né, pro meu pai, passa para mim, ainda vai passando, né, ainda é cultural, né, de gerações e gerações. Então, para mim, sempre teve comigo. Eu só descobri mais, né, quando eu comecei a entender mesmo, né, mais jovem, mas é alguma coisa que eu sempre trouxe. E a etnia, o povo indígena específico da sua família são os povos potiguara. E que interessante, né? Você poder resgatar essa ancestralidade, trazer. Sim. E a gente percebe isso no seu fazer cultural, né? Tamires também atua na Semana Mais Visibilidade, Mais Orgulho com customização de peças, né? De vestuário. E aí a gente vê também, né? Essa necessidade de desmistificar um setor que é um dos mais poluentes, né, mais elitistas do mundo, e você trazer a autoestima, a customização de roupa. E ressignificar, né, dar mais valor, né, igual essa parte que a gente teve dessa oficina, a gente estava reutilizando peças, né, e dando outra vida a ela, né, então a gente ressignifica, né, o valor de uma peça que seria um lixo, né? A gente dá um valor, uma personalidade, né, única nossa. Sim. E puxando para essa questão indígena e do fazer artístico para a visibilidade da cultura indígena, afro-indígena, se a gente for ampliar um pouco o recorte, a gente tem o seu protagonismo no curta-metragem produzido pela Casa Roxa, que é Isis em Pindorama. Então a gente pega Isis, trazendo essa lenda urbana do nome Marataízes, que traz esse mataram Isis, e Isis como uma mulher indígena, e a Coruja Buraqueira trazendo a necessidade do respeito ao meio ambiente, né, da fauna e flora local. Então, se você ainda não assistiu, tá disponível no YouTube, no canal da Casa Roxa, Isis em Pindorama, estrelando Tamires Rodrigues, e eu acho que foi uma ótima oportunidade, né, de você apresentar um pouco da sua cultura indígena através do audiovisual. Sim, eu sempre tenho a agradecer, né, a você como presidente, né, como fundador da Casa Roxa, né, o pilar, né, quem fez esse sonho, quem sonhou com isso e quem realiza isso. E para mim é uma honra, e eu falo sempre que é uma honra, e é mesmo poder fazer esse resgate ancestral, poder falar, né, de uma cultura que muito, como eu falo, já se perdeu. Então isso é essencial, é fundamental. A cultura, ela é inestimável, né? Ela tem um valor inestimável. E uma vez que a gente pode falar sobre isso, é muito importante para mim, e eu sempre me sinto muito grata realmente de poder participar, né? E poder falar, para mim, eu me sinto mesmo muito grata. E a arte e a cultura é um local onde as lutas, os corpos e as vivências se encontram, né? Sim. Eu, como um jovem LGBTQIA+ ribeirinho, você como uma mulher de raízes indígenas, periférica, sim, a gente une essas lutas. E aí a gente traz projetos maravilhosos, e a gente sempre vai criar espaço para esses projetos que transformam a arte e cultura em transformação social, equidade. Sim. A gente tem... com liderança da Tatá, a exposição Tecoa, que trouxe as ilustrações do livro Curumim Ibi e levou aos centros de referência das juventudes localizados nas maiores favelas do estado do Espírito Santo e territórios indígenas, né? São Mateus, Aracruz, próprio Cachoeiro de Itapemirim. Se a gente fizer um resgate, né, dos povos indígenas originários que são os verdadeiros donos dessa terra. E aí a Tatá atua também com grafismo indígena, né, junto com essa exposição que circulou o Espírito Santo. Então a gente sempre tem essa parceria e esse olhar de fazer arte e cultura para quem mais precisa, evidenciando, sim,
a nossa identidade, né? Com certeza. O multiculturalismo. É. E aí vem a Tamílis mãe, a Tamílis casa, a Tamílis mulher. Como que é dentro desse recorte que a vida ainda é mais difícil, né, para mulheres, para pessoas indígenas? Como que é essa Tamílis mãe, matriarca? É uma Tamílis que luta muito, né? A luta sempre é constante, mas também muito amada, né? Eu sou mãe de uma menina de 11 anos, Tainá, hoje está me acompanhando. Sou casada, tenho um companheiro ótimo, né? De vida mesmo. Tenho uma mãe, uma família maravilhosa. Mas a vida não é fácil, né, amigo? Tudo é luta, né? E eu me sinto muito assim, guerreira. Já passei por muitas coisas, né? Já lidei com muitas coisas e é resiliência, né? Sempre lutar, resistir e continuar. E aí, no meio desse turbilhão de sensações, emoções, conquistas, né? Vem uma nova Tamílis na sociedade, que é a Tamílis acadêmica. A Tamílis pesquisadora, a Tamílis cientista, a Tamílis que pôde, através de instrumentos, né, como as cotas, as bolsas, né, chegar à engenharia de pesca. E olha que interessante, né? Uma mulher de raízes indígenas, artesã, dançarina, escolher engenharia de pesca. Fala um pouco pra gente sobre essa Tamílis acadêmica, sobre o seu curso, as novas aprendizagens e o que você espera para o futuro, né? Sim, é muito interessante você falar sobre cotas, né? Quando a gente vê que é reivindicado, né, o cota sendo tão importante para pessoas assim como eu, né? Outras pessoas também que a cota ela é mais um benefício, né, um reparo para tudo que já aconteceu, né, com a gente, né, com os nossos povos, né, com os nossos ancestrais. E quando a gente vê pessoas que reivindicam isso, né, é tão chato quando é uma coisa tão fundamental, tão essencial para que pessoas como eu possam ter oportunidade, né, e agarrá-las, né, que quando a gente consegue, a gente quer chegar até o fim. E é muito importante falar sobre isso, né, sobre as cotas, que é uma coisa muito importante. E a vida acadêmica, eu passei no Enem para 2 engenharias, né, engenharia mecânica em Cachoeira de Itapemirim e a engenharia de pesca em Piúma. Eu sempre gostei muito de biologia, muito, eu amo a biologia e foi a minha bússola, né, para escolher fazer o que eu amo para ser mais fácil. E ainda bem que eu não fui para engenharia mecânica, porque não é, eu já vi que não era mesmo o meu local, não seria mesmo o meu local. Não sou muito boa em física, mas eu amo biologia e eu amo o que eu faço, então para mim é muito legal. E eu amo a natureza, né, esse contato, eu já tenho muito disso dentro de mim, então eu faço o que eu amo. E eu acho que você acabou se encontrando, né? Porque essa identidade indígena faz hoje você estar criando conhecimento, gerando pesquisa dentro do setor acadêmico, né, na sociedade, deixando assim esse conhecimento para a sociedade e que tem muito a ver, né? Eu acho que às vezes a vida tá muito interligado. A vida tem isso de nos levar para o nosso destino, né? Sim. E eu queria te dar os parabéns por essa vida acadêmica, porque não é fácil, Obrigada, galera. não é A fácil. Tamílis acadêmica, ela acorda às 5 horas da manhã, às vezes chega em casa à noite, pega E agora ônibus. eu faço parte de um laboratório, né, uma iniciação científica, então eu fico mais, né, lá no campus, às vezes mais que na minha casa, mas é gratificante, lá na frente vai ter muitos resultados, né? Boa sorte para você. Obrigada. Bom, falamos da Tamílis mãe, falamos da Tamílis artista, da Tamílis de raízes indígenas, da Tamílis acadêmica, falamos um pouco dos projetos da Casa Roxa Cultural e vem novidade por aí, né? Esse ano a gente lança mais um livro através do editorial da Casa Roxa, de minha autoria, que é o Maate.
Mate, que agora, depois de trazer os orixás de matrizes africanas mais cultuados no estado do Espírito Santo com a Madeaê, que é o eixo curatorial do podcast Ori, e depois de Curumim-Imbi, que trouxe os deuses indígenas brasileiros, esse ano a gente traz Maate com os deuses egípcios, trazendo um Egito negro, uma África negra, berço da humanidade, e Tamires sempre à frente das produções literárias de minha autoria, fazendo a difusão literária dessas obras, né? Organizando os eventos, fazendo os grafismos, ajudando a coordenar todos esses lançamentos. Então, te agradecer também por essa parceria com a Casa Roxa. Bom, a caneca é uma lembrança da Casa Roxa para você. Cada uma das 12 canecas dadas de lembrança aos nossos participantes tem uma frase. Eu quero que você leia a sua, mostre para a câmera. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia aqui no Podcast Ori e todos os dias são os seus dias. Sim. E outra lembrança é um exemplar do Amadeaê para você levar com muito carinho, que é a minha primeira obra literária que traz os contos infantos juvenis dos orixás mais cultuados no estado do Espírito Santo e é o eixo curatorial desse podcast. Hoje, a gente, no episódio 11, é guiado pelo conto As Sabedorias das Águas de Nanã. E eu espero que esse conto toque a todos vocês que estão acompanhando. Te agradecer novamente, minha amiga, pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre é muita alegria estar ao seu lado e poder compartilhar a vida com você. Eu digo mesmo. Eu sou Guilherme Nascimento, espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Podcast Ori. Sempre abaixo de uma árvore no nosso território. Até a próxima. Amadeaê, Crianças da Terra, de Guilherme Nascimento. Conto 11, A Sabedoria das Águas de Nanã. Olorum deu a Oxalá a missão de criar o ser humano. Oxalá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar e não deu certo, pois o homem logo se desfez. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou muito dura. Tentou fazer de pedra, mas a tentativa foi ainda pior. Fez de fogo, e o homem logo se apagou. Tentou azeite, água e nada. Nanã, orixá da lama e dos mangues, observava tudo da lagoa, que era sua casa. Vendo as dificuldades de Oxalá, ela resolveu ajudar. Com seu cedro poderoso, chamado de Ibiri, retirou do fundo da lagoa uma poção mágica de lama e entregou a Oxalá, que modelou o barro e assim criou o homem. Olorum apareceu para ajudar seu filho. Com um sopro em direção ao homem recém-criado, ele então concebeu a vida e o homem caminhou. Porém, um dia, o homem morreu. Então, Olorum orientou Nanã. Do barro ele veio, agora ele voltará à natureza. Nanã deu a terra no começo e teria de volta agora, no final. Esse é o ciclo da vida, em que nada se perde, nem fica pelo caminho. Para que viver querendo ser melhor do que alguém? Se no final de tudo somos todos iguais e morremos um dia. Nesse contexto, a vida ganha o sentido de contrição, de humildade, de Ai, garrei. Para que viver querendo ser melhor do que alguém? Se no final de tudo somos todos iguais e morremos um dia. Nesse contexto, a vida ganha o sentido de contrição, de humildade, de penitência. Reconhecer a própria origem para confiar plenamente na criação de Nanã. A consciência coletiva incorpora mais e mais a ideia e o valor de que o planeta Terra é a nossa casa comum e a única que temos. Importa, por isso, cuidar dela, torná-la habitável para todos, conservá-la em sua generosidade e preservá-la em sua integridade e esplendor. Daí, nasce um ethos mundial compartilhado por todos, capaz de unir os seres humanos para além das suas diferenças culturais, sentindo-se de fato como filhos e filhas da Terra
que a amam e respeitam como a sua própria mãe, Nanã. Eu sou Tamires Rodrigues e esse foi o episódio 11. Quero mais uma vez agradecer, poder participar, poder falar um pouco da minha ancestralidade cultural. E eu quero também deixar para vocês o Ayrton Krenak, um socioambientalista, defensor das causas indígenas, considerado imortal pela sua grande importância, né, pela defesa dos nossos povos originários. E fica essa recomendação literária para vocês e até a próxima.